Radha Ki Jai, Nitai Gaura Brahmanande, Sri Govardhan Ekovila Ki Jai, Yamunacharya Maharaja Ki Jai, Bhaktinara Singha Maharaja Ki Jai, todos vocês Ki Jai, Gaura Brahmanande. Hare Krishna. Então é um grande prazer estarmos aqui reunidos, abrigados aqui nesse lugar que Krishna escolheu para que nós pudéssemos praticar a nossa vida espiritual. Como vocês sabem, hoje nós estamos comemorando 4 aninhos apenas que esse projeto está acontecendo, pelo menos 4 aninhos conosco, né? Porque antes disso, o trabalho aqui foi muito bem feito por muitos anos, e eu quero registrar aqui a gratidão, o agradecimento e a presença da pessoa que iniciou esse projeto e que depois ofereceu, fez como uma oferenda a Krishna, que está conosco, que é a Radha Priya Devi Dasi. Então, esse lugar maravilhoso que nós estamos podendo já há 4 anos desfrutar aqui, desse ar puro, dessa atmosfera tão agradável, um lugar tão favorável para se viver, começou com um sonho, né, da Radha Priya, com o trabalho que ela desenvolveu, e ela, como sempre diz, ela fez para Krishna, mesmo sem saber que era para Krishna. Ela sempre foi uma agente secreta de Krishna, mas ela não sabia que era de Krishna. Então ela descobriu há pouco tempo que era agente secreta de Krishna. E hoje, como eu disse, né, nós estamos aqui comemorando 4 anos. Seria um dia de se fazer muitas homenagens, mas eu vou poupar vocês disso, porque tanta gente trabalhou aqui conosco nesses 4 anos, que não estão aqui agora, né? E que mereciam ser lembrados, mereciam ser aplaudidos, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. É preciso sempre muita ajuda, é preciso muita harmonia, né? É preciso criar uma atmosfera de entusiasmo, uma atmosfera amorosa, como o nosso mestre espiritual dizia, que o nosso movimento ele acontece na base do amor e da confiança, né? Todo mundo tem que se amar e tem que haver confiança mútua. Se isso existir, vai naturalmente também existir uma grande harmonia e as coisas vão acontecer, né? Como eu costumo dar o exemplo, que quando o pássaro pega aquela frente quente, como chama, aquela térmica, né? Ele não precisa mais bater asas, né? Ele fica lá numa boa e a coisa acontece pela força da térmica, né? Então a associação com os devotos, seguir os ensinamentos de Prabhupada, praticá-los, a gente sente isso, que a gente entra, né, numa térmica transcendental, e aí as coisas vão acontecendo, vão fluindo, e a tendência é sempre melhorar. A tendência é sempre melhorar, e a gente sente isso aqui. Há 4 anos nós chegamos, esse lugar não estava sendo utilizado por um bom tempo. E aí houve muito trabalho, realmente muito trabalho. Eu me lembro que as primeiras noites nós dormimos aqui nesse salão, né? Porque ainda não tinha condições de dormir em outros lugares, porque tinha muitas aranhas e outros habitantes que não são legais de se dormir junto com eles, né? E aqui deu para a gente dar uma varrida, a gente pintou o chão, que era totalmente diferente, tudo isso aqui era diferente, tá? Então foi no começo, a gente não sabia por onde começar, mas o entusiasmo é tudo, né? O entusiasmo resolve 90% no mínimo dos nossos problemas. O entusiasmo, a confiança e a paciência. Eu sempre falo disso, quem assiste as minhas lives, né? Por um bom tempo nós brincamos muito com o tal do PEC, não sei se vocês se lembram, porque houve um momento que no governo lançou uns pacotes, PEC, não sei o que, PEC, e aí usava esse PEC para falar que a vida espiritual, ela também depende de PEC, né? P de paciência, E de entusiasmo e C de confiança. Então, se nós somos pacientes e também confiantes, né?
e também entusiastas, não tem como dar errado. Essa fórmula é perfeita. Não adianta ser entusiasta, mas não ter paciência, uma hora o entusiasmo acaba, né? Ou não ter confiança. Também não adianta confiar e não fazer a sua parte com entusiasmo e ter paciência, porque as coisas não nascem do dia para a noite. Então, a gente pode usar isso em toda a nossa vida. Entusiasmo, paciência e confiança, independentemente da ordem, que funciona muito bem. E hoje, então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje apenas o 4º ano. No 5º ano nós vamos fazer a grande festa. Aí eu quero fazer as homenagens. Vocês vão ter que aguentar horas para falar de cada um que participou, porque eu acho importante a gente agradecer, né, a turma que tem nos apoiado e tem feito que a gente, de alguma forma, pudemos chegar até onde nós chegamos. Quero agradecer especialmente a presença dos 2 swamis, né? Maharaj Bhakti Narasimha mora na África, não é aqui na esquina, e veio de tão longe, exclusivamente, estou brincando. Mas ele veio, ele estava aqui por aqui, foi muito bom saber da presença dele, né? E ele tem vindo ao Brasil já há alguns anos, tem inspirado os devotos, já viaja pelo Brasil todo. É muito boa a presença dele aqui. E meu velho amigo também, Yamunacharya Maharaj, que botou a cabecinha para eu fazer um cafuné mudo aqui agora. Yamunacharya Maharaj também é um amigo muito antigo, somos amigos desde 1910, eu acho, mais ou menos. E agora também está viajando mais, acabou a pandemia, né? E agora também é mais uma pessoa que está dando iniciação espiritual no Brasil. Salva de palmas para o Maharaj. Para nos ajudar a dividir o karma do Brasil, né? E ele é muito forte, então não tem problema. Seria bom alguém traduzir um pouco, né, para o Maharaj. Translate? Então, e aí nós assim decidimos hoje, eu achei por bem a gente falar sobre um ponto filosófico que é bastante interessante, que é dentro da missão de Prabhupada, que é muito grande. A missão de Prabhupada está lá, ó, caindo as bexigas ali, mostrando, confirmando. A missão de Prabhupada é muito grandiosa. Ele queria espalhar sistematicamente, né, essa filosofia que é tão profunda. Ele queria espalhar o santo nome de Krishna no mundo todo. Queria também, um dos itens importantes é estabelecer lugares sagrados ao redor do mundo, que é chamado de dhammas ou tirtas. Lugares, porque o propósito de um lugar sagrado é purificar a nossa consciência. Nós precisamos disso, né? A vida material, diríamos assim, a vida moderna, a interação com essa energia ilusória, ela é algo muito forte, é algo muito, assim, perigoso também. Nos associarmos com tantas influências externas, então a gente precisa encontrar um ambiente que facilite essa purificação. Essa palavra tirta, ou lugar sagrado, eu acho que ela tem uma relação muito forte com a palavra que é mística, né? Que entre os místicos é famosa, que é egrégora, né? Cria-se uma egrégora espiritual, né? Uma energia espiritual. E há pouco tempo atrás, eu me lembro que eu, assim, dei uma aula, uma aula do Srimad Bhagavatam, de um verso muito interessante, que Yudhishthira Maharaja, depois que a batalha de Kurukshetra acabou e ele já era o rei, ele recebeu o seu tio Vidura, que foi fazer uma viagem de peregrinação. Né? Vidura, um devoto puro de Krishna, uma alma assim de avanço inconcebível, e devido às intrigas políticas que naquele momento estavam acontecendo no palácio, ele preferiu simplesmente sair para peregrinar, como fez o Govinda Gopala agora também, né, Govinda? Mas não tinha intriga, né? Mas ele saiu para peregrinar, e quando ele volta, naturalmente ele foi muito bem recebido por seu sobrinho, que era o imperador do mundo, Yudhishthira Maharaj, e perguntou por onde ele tinha andado.
e se ele tinha tido uma experiência positiva, se alimentado bem, dormido confortavelmente, mas depois ele falou, não, na verdade, essas perguntas nem são adequadas, porque santos do vosso calibre são por si mesmo lugares de peregrinação, né? Você é um lugar de peregrinação, você não precisava ir no lugar de peregrinação, ele disse, né? É bem interessante esse ponto. Ele fala, Bhava Vida Bhagavatas Tirthabhuta Swayam Vibho. Você é tão poderoso, Vidura, que você, Tirthabhuta, você transforma o lugar no lugar de peregrinação, porque você traz Krishna com você, você carrega Krishna da sua mente e no seu coração, e onde quer que você vá, Krishna está junto, né? Assim como o Prabhupada. Nós tivemos essa oportunidade de ver o Ocidente não tinha nenhuma consciência de Krishna há muito pouco tempo, e Prabhupada chegou, e a gente pode ver pelos sintomas do serviço que ele prestou, que Krishna estava com ele o tempo todo ali, né? Prabhupada estava em Samadhi, a presença de Krishna era visível. Por isso Prabhupada conseguiu abrir, assim, centenas de projetos, templos, escolas e comunidades que se tornaram lugares de refúgio para qualquer pessoa sincera que queira praticar a consciência de Krishna. Porque a consciência de Krishna é uma grande ciência. E ela é praticada através de, especialmente, 5 itens, que é a associação com os devotos, que é muito valioso isso. É um dos temas que a gente mais fala, porque, de fato, quando você está junto com pessoas... Eu até dou esse exemplo, né? Se você, mesmo não estando com fome, se você se senta na mesa com alguém com muita fome, e essa pessoa começa a comer e começa a elogiar a comida, você vai comer muito também, né? Você vai pegar uma carona da fome da pessoa, né? Da mesma forma, quando a gente se associa com os devotos que têm fome espiritual, fome de conhecimento, fome de Deus, você pega uma carona com isso. Sozinho, a gente não vai muito longe. É como se você quer fazer exercício, aí você compra uma esteira e você faz 3 dias de esteira, depois deixa ela na varanda, porque sozinho você não vai. Mas se você vai numa academia, tem lá o personal, tem todo mundo fazendo, a música, aí você, né, se anima, né? Então a associação com os devotos é muito importante. Não dá para avançar espiritualmente muito sem essa companhia de pessoas que estão vibrando junto, né? Prabhupada disse, vida espiritual sem associação é mera alucinação. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é estudar as escrituras, sobretudo o Srimad Bhagavatam, que é a escritura mais importante, mais científica, é considerada o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Então a literatura védica é muito extensa e cumpre vários propósitos que ainda não são completamente transcendentais, né? Mas o propósito final, o fruto maduro, é despertar o amor espiritual que está latente dentro de todos nós, que já existe. E encontrar esse caminho e trabalhar nesse cultivo, isso é muitíssimo bem explicado no Srimad Bhagavatam, que também só pode ser estudado e compreendido na associação dos devotos. Senão, sozinho você pode ler e dificilmente você vai entender. Na verdade, toda a literatura védica é assim. Ela é muito importante, mas se você só ler, você não vai entender. Podemos ler vidas e vidas sem entender, mas na companhia dos devotos, a gente vai extrair o verdadeiro significado, né? Então, o segundo ponto é o estudo do Srimad Bhagavatam. O terceiro ponto é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E esse cantar também tem que ser feito congregacionalmente, né? O processo é chamado Sankirtana. San é junto. Sozinho também não funciona. Tem momentos que ficar sozinho, cantar sozinho, você com Krishna, sua relação direta,
São importantes também, né? Mas não podemos só viver disso. Nós somos seres sociáveis, né? Precisamos disso aqui. E um encoraja o outro, um inspira o outro, um alimenta o outro, um tira o outro da mental, como a gente fala, né? A mental são os grilos, né? As minhoquinhas que às vezes se manifestam, né? Então é muito importante estar junto, cantando junto, unidos, né? Isso é Sankirtana. O outro ponto é adorar Krishna. Murti Seva, adorar Krishna, adorar as deidades de Krishna. Prabhupada instalou deidades maravilhosas no mundo todo, e depois da partida de Prabhupada, que foi em 77, os devotos continuaram instalando várias deidades. Na casa dos devotos espalhados por todo o mundo tem deidades, então o planeta está bem servido de deidades, assim como de Tulasi, né? A arvorezinha sagrada. Então o Prabhupada fez uma revolução impressionante, né? Ele conseguiu esses 4 itens. O Bhagavatam, ele traduziu, não só traduziu, mas ele deu significados muito, assim, praticáveis. Ele decodificou uma escritura muito mística e fez com que todos nós entendêssemos e colocássemos realmente em prática. Trouxe para a nossa vida, né? Estabeleceu devotos no mundo todo, deidades no mundo todo, e todo mundo cantando Hare Krishna, e a somatória de tudo isso são lugares sagrados, que é o 5º item. Lugares sagrados, né? Viver num lugar sagrado, que pode ser, na Índia tem lugares muito conhecidos, como Vrindavana, como Mayapur, como Jagannath Puri, vários lugares importantes, lugares onde Krishna está sendo adorado há milhares e milhares de anos. Sabemos o que é isso, né? Às vezes você vai num projeto como esse aqui, ó, que tem 4 aninhos, a gente está cantando Hare Krishna, lendo os livros e adorando a deidade por 4 anos, e a gente já sente uma energia. O que dizer num lugar que há 5.000 anos se adora Krishna, milhares de devotos cantando, adorando, servindo, dia após dia. Então é impressionante, né? É impressionante esses lugares. Quem foi, sabe disso. Quem visitou, sabe disso. Que realmente isso acende o fogo da devoção, porque você vê exemplos de pessoas completamente dedicadas, né? Mas a missão de Prabhupada não era levar todo mundo para Vrindavana, levar todo mundo para a Índia. Não. Ele pensou tão grande que ele falou, vamos estabelecer lugares sagrados no mundo todo. Onde quer que você vá, nesse mundo você vai encontrar templos de Krishna, vai encontrar comunidades como essa, e como eu disse, casas de devotos que também são tirtas, também são lugares sagrados. Qualquer devoto que tenha a deidade em casa, que adore a deidade em casa, que ofereça o alimento, que cante, esse lugar também tem uma egrégora espiritual, né? Esse lugar também é muito poderoso. Então, a revolução que Prabhupada fez é algo impressionante. Né? Antes de Prabhupada vir ao Ocidente, não tinha nenhuma deidade, não tinha uma plantinha de Tulasi, ninguém cantava Hare Krishna, e em pouco tempo, em 11 anos, que foi o tempo que Prabhupada permaneceu no Ocidente, mesmo não vindo ao Brasil, os seus livros vieram, suas instruções vieram, seus representantes vieram, e a gente vê que a consciência de Krishna está disponível. Qualquer pessoa que queira aprender a arte de cantar o santo nome, ela tem um canal para isso. Qualquer pessoa que queira adorar a deidade, ela tem onde ir. Qualquer pessoa que queira ler os principais livros, os mais avançados, estão todos disponíveis, né? Qualquer coisa, Prabhupada deu tudo para a gente, porque não adiantava ele só traduzir e explicar e não dar condições para que a gente praticasse, porque precisamos de condições, e as condições foram criadas por Prabhupada naquilo que nós chamamos de ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que é uma instituição espiritual voltada a satisfazer não só o desejo dele, mas de toda uma corrente de sucessão discipular. Porque o legado que Prabhupada deixou é tão grande que nós precisamos organizar isso. Não podemos, tudo bem, vamos ser hippie, cada um canta do seu jeito, entende do seu jeito, pratica do seu jeito, né? Porque às vezes tem pessoas que têm uma certa
não diria antipatia, mas não tem simpatia pela ideia de uma instituição, mas não tem outro jeito. Olha o tamanho da herança que nós recebemos, não podemos correr o risco, né? E desafios existem. Enquanto estivermos no mundo material, teremos problema, porque o mundo material é assim mesmo, né? Veja um devoto puro de Krishna, como acabei de mencionar, Vidura, o Yudhishthira, o Arjuna, ou a rainha Kunti, enfrentaram problemas, né? Os pais de Krishna enfrentaram problemas, né? Então, naquela época, eles eram o que a gente pode chamar de ISKCON, né? A instituição ali de Krishna, mas também tinha problemas. Então, nós temos que estar juntos, temos que estar unidos, temos que estar trabalhando juntos, um apoiando o outro. E essa união é o que vai fazer com que os devotos agradem realmente Krishna e agradem, né? Como qualquer pai fica feliz de ver os filhos unidos, trabalhando, empenhados, pacientes, um cuidando do outro, ajudando, preocupado com o outro, devotos irmãos amorosos, né? Então esse é o nosso desafio. E não adianta, porque nós temos, cada um tem as suas dificuldades mesmo, né? Mas como eu disse, pela misericórdia de Krishna, Krishna nos ofereceu mais esse projeto e tantos devotos maravilhosos vieram para cá e contribuíram numa harmonia muito impressionante. Quem está aqui acompanhando desde o início sabe disso. De um modo geral, a coisa assim, muito harmônica, tudo flui muito. Em 4 anos, muita coisa aconteceu, né? Temos aqui atualmente a presença de alguns devotos que já estão há algum tempo, como esse tradutor aqui que está cochichando aqui no ouvido do Maharaj, Ananta Vishnu Prabhu, a noiva dele, que será a esposa daqui a poucos dias, que não está aqui agora, que está sempre ocupada, que é a Bhakti Rasa. Também tem a Rukmini, que está lá na tesouraria, na tesouraria não, é quase a mesma coisa, né? Lá na cozinha, temos o Chakra aqui, que faz um trabalho impressionante com a horta, muitos devotos, né? Então, o movimento está vivo. Os devotos estão ali trabalhando em amor e confiança, e as coisas estão acontecendo, fora os apoios externos, sobretudo o apoio do pessoal de São Paulo, que está aqui representado pelo Govinda, Gopala, Sri Chaitanya, Vishnu, e por aí vai, a turma toda aí também, né? Então, realmente a gente está muito feliz de estar nesse lugar, feliz de estar nesse ambiente, que mesmo materialmente falando, é muito agradável, né? Esse ar puro, essas montanhas, o clima é ameno, e assim nós somos muito gratos, nos sentimos muito afortunados. E mais uma vez eu quero agradecer a Radha Priya, que agora, além de ter feito todo esse trabalho, está nos ajudando aqui, está residindo conosco aqui. Foi iniciada há muito pouco tempo, já deu algumas palestras aqui, amanhã ela vai falar com vocês, ela vai dar mais um recado aqui. É muito bom tê-la conosco, uma pessoa que teve uma vida e ainda tem, né? Maravilhosa. Então é isso, estamos aqui em festa, teremos uma programação que vai até a noite, às 11 horas, teremos o pessoal do Kirtana, já estou vendo o Gopa Vrindapala ali, meu amigo antigo também, não sei se o pessoal chegou já, todo mundo deve estar chegando, tem o Goranguinha ali, tem o Ishvara, a turma toda aí, vamos cantar 6 horas seguidas, acabou de chegar a Krishna também, e o Narada estão aí, sempre entusiastas, cantando o Mahamantra, são 6 horas de Kirtan, depois a gente volta para cá, vai ter mais uma apresentação musical, e aí o Quinteto Violado vai estar chegando, a gente vai fazer uma coisa mais intimista aqui, e muito obrigado pela presença de vocês, obrigado mesmo, agradeço a todos os devotos, muitos estão assistindo a gente aqui ao vivo, e sabem, né, que eles participaram também, e são pessoas importantes para nós termos chegado até onde nós chegamos. E eu queria dizer para vocês que isso aqui é só o começo, tá? Muita coisa legal, acredito que vai acontecer, porque se em 4 anos a gente conseguiu chegar até aqui, né? Então acredito que daqui uns 6 aninhos, uns 10 anos, vai ser muito legal estar com vocês, se Krishna permitir,
celebrando então os 10 anos de Govardhan. Então agradeço vocês, queria passar para um dos dois Maharajas para falar um pouquinho desse trabalho de Prabhupada, dessa missão de estabelecer lugares sagrados ao redor do mundo e cada vez mais, né? Então vou deixar agora primeiro Yamunacharya Maharaj falar. Oi, acabei de falar de vocês chegaram. Hare Krishna, pessoal do Quinteto Ki Jai. Narada Muni, Jai Kirtana, tudo bem? Também acabei de falar de vocês, viu? Por favor, entre. Tudo bem, Dudu, Pedro, todo mundo aí? O Sandro tá aí? Isso, Bala. Ciano, Roberto. Aquele é o filho do Dudu? Pensei que era mais velho, novinho. O Henrique já está, agora nosso vizinho, né? Isso, está em São Paulo. Toca também, Henrique? Ah, então tá bom. E aí, Roberto? Beleza? Então, eu acabei de fazer a minha fala falando sobre a importância que faz parte, né, do plano do nosso fundador estabelecer projetos como esse, né? Ecovila e comunidades. Falamos um pouco da importância desse ambiente, dessa egrégora, né? Que vocês já desfrutaram algumas vezes, né? Tudo bem, Ciano? Tudo bem. Então agora nós temos a visita de mais dois Maharajas. Ele é da África e ele é mais perto de vocês, é lá de Caruaru. Vizinhos, né? Então vou pedir para ele e a Yamunacharya Maharaj falar um pouquinho sobre esse nosso trabalho. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer a Maharaj pela oportunidade de estar aqui com vocês, participar desse momento tão especial, né? 4 anos a gente tem acompanhado o projeto de Maharaj e quem trabalha com projetos rurais sabe muito bem o tamanho dos desafios, né, que se tem. Então, tem uma fala de Prabhupada, na verdade, um comentário de Prabhupada muito importante no Padeshamrita, que é um livro que eu gosto muito. Prabhupada comenta no 4º verso, né, Rupa Goswami fala de como todos nós, devotos, precisamos, como todos nós precisamos nos relacionar, como devemos nos relacionar. Maharaj falou bastante sobre Sangha, sobre associação. E Rupa Goswami, que é o patrono do nosso movimento, né? Prabhupada fala que todos nós somos seguidores diretos, não diretos, mas seguidores de Rupa Goswami. E Sangha, que é essa associação, é um tema bastante explorado por Rupa Goswami. Isso não é à toa, né? Nós, mesmo materialmente falando, nós aprendemos quando estamos juntos com outras pessoas, né? Se não tivesse um outro ser humano do nosso lado, a gente não ia aprender a falar, a gente não ia aprender muitas coisas que a gente, né, sabe. Inclusive, a própria cultura védica fala que nós somos grandes devedores, porque devemos aos nossos antepassados, devemos aos sábios, devemos também àqueles que cuidam da natureza, porque todos nós somos seres muito dependentes. Mesmo para a gente, mesmo para comer, tudo a gente precisa aprender, não é? Então Rupa Goswami ele explora muito esse tema da associação. Mas ele começa a falar da associação, primeiramente no sentido, vamos dizer, negativo, as consequências de vivermos de forma mais íntima com pessoas que cultivam
uma mentalidade materialista, uma mentalidade promíscua, né? Então ele fala de associação no sentido de nos abrir para receber suas ideias, né, seus valores, porque quando a gente se abre, né, é muito fácil a gente absorver tudo isso, né? E a gente se associa, hoje em dia está muito fácil se associar, não só pessoalmente, mas a gente se associa através das mídias, dos livros. Então a gente absorve muitas coisas, e muitas delas são coisas negativas, coisas que não são favoráveis ao cultivo de sentimentos superiores, de atitudes superiores, como por exemplo o amor. A gente vê tanta competição, tanta superficialidade, e muitas vezes nós somos contagiados por isso. E a nossa bhakti, o cultivo das virtudes superiores, se tornam muito dificultadas. Então ele alerta primeiramente, né, que a gente deveria evitar se associar de alguma forma, né, com toda essa carga, né, de informação que pode ser negativa para a gente. Então, no terceiro verso ele vai falar de novo que a perfeição, o Maharaj aqui falou dos 3 itens primeiros, né, que garantem o sucesso na nossa vida espiritual, que é o entusiasmo, paciência, confiança, mas ele continua nesse verso falando que a gente deveria evitar a associação, né, com, eu não vou dizer pessoas, porque a gente pode ficar achando que se trata de uma relação pessoal direta, mas não é isso. A gente se associa com revistas, com livros, com música, né? Com tudo isso exerce algum tipo de influência sobre todos nós. Então o Rupa Goswami novamente fala sobre a importância, né, de evitarmos esse tipo de convívio, tá? Não é um convívio do trabalho, que é uma coisa natural. Bhaktivinoda Thakur, quando ele comenta, ele fala que a associação é algo mais intimista, é uma relação mais íntima, em que a gente realmente se abre para absorver o que o outro pensa, o que o outro tem dentro dele mesmo, né? Todos nós temos nossas ideias, temos nossos valores e assim por diante. Agora, no 4º verso, ele vai falar de como nós devemos nos relacionar. Já que eu não posso ou não deveria ter uma vida íntima, né? Quando digo vida íntima, assim, uma vida muito aberta com qualquer pessoa, como nós, devotos, deveríamos viver? Então ele fala que os devotos devem viver em base a Priti. Priti significa amor. Que todos nós deveríamos cultivar essa relação amorosa. Ele dá exemplos, né, de convidar uns aos outros a um jantar em casa. Vocês costumam fazer isso? Convidar os devotos às suas casas para tomar uma praçada, uma coisa assim? Então ele fala que isso é muitíssimo importante. Essa relação bem próxima, sabe, de coração, de estarmos juntos e tudo. Porque, gente, até que a gente compreenda que nós somos almas espirituais, eu estava lendo outro dia um texto de Japataka Maharaj, ele falando que antes de sermos transcendentalistas, precisamos ser seres humanos virtuosos. Não é possível alcançarmos a transcendência sem um coração leve, sem um coração assim, pronto para servir, pronto para vivermos um relacionamento amistoso, um relacionamento afetuoso. Porque amor puro é algo muito, muito exigente. É uma atitude que exige muitas virtudes.
Então a gente começa a cultivar tudo isso juntos. E eu acho, e Prabhupada comenta, né? Prabhupada comenta no significado que ele criou a ISKCON com o objetivo de proporcionar associação. Imagine, todos nós estamos aqui, estamos podendo ouvir, podendo rever amigos, vamos tomar praçada juntos, vamos cantar Hare Krishna. E isso é tão maravilhoso. Não é? Por que a nossa vida não é assim? Por que a gente não faz da nossa vida essa oportunidade de estar sempre juntos, de uma forma ou de outra? Claro que muitas vezes nas cidades vivemos distantes, né? Mas a gente percebe que nós sendo influenciados por essa cultura da cidade, que é uma cultura que distancia muito as pessoas. Hoje em dia eu vivo numa comunidade rural, mas eu já vivi na cidade, né? Tive trabalho e tudo mais. E às vezes a gente mora num condomínio e nem conhece a pessoa da frente. Não é assim? Então muitas vezes a gente percebe que os devotos ficamos muito distantes uns dos outros, né? E isso acontece muito nas cidades, isso enfraquece muito a nossa vida espiritual. Porque vida espiritual, ela se desenvolve com sanga, com associação. Nós precisamos ouvir uns aos outros, cantar, né? Tomar praçada. A vida é assim, a vida pode ser muito feliz, tudo muito simples. Então, assim, quando eu ouço Prabhupada, quando eu leio Prabhupada, muitas vezes me vem a ideia de que Prabhupada queria simplesmente facilitar a nossa jornada de volta para casa. Não é? Assim, porque nós... a única coisa que nós precisamos, de fato, para voltarmos para casa, é nos atrairmos cada vez mais por Krishna, desenvolver essa relação com Krishna, que a gente vai aprender juntos. Então, infelizmente, nesse mundo nós precisamos de alguma forma, de obter nossa sobrevivência, precisamos de trabalho, precisamos de muitas coisas, e às vezes a gente se perde nessa busca pela sobrevivência, né, pela sustentabilidade. Então a gente se mistura com muitas coisas, né, desse mundo, e a nossa vida fica muito difícil. E Prabhupada criou as comunidades rurais, né, por exemplo. Então, vida simples, pensamento elevado. Então, às vezes a gente está lá junto com os devotos, acho que Maharaj também passa essas experiências. A gente está cantando e depois tem uma praçada, a gente ouve o Bhagavad Gita. Poxa vida, que vida, né? Não precisa de mais nada. É tudo tão maravilhoso, tudo tão perfeito. Então foi isso que Prabhupada falou para a gente. Vamos ter uma vida, vamos estar juntos, vamos cultivar tudo isso, toda essa... aprendermos, cantarmos, nos aproximarmos de Krishna, conhecer cada vez mais Krishna e voltar para casa, sem complicação, sem... Não sei se eu sou muito romântico, se eu estou sendo aqui muito assim romântico, né? Como assim? Mas essa era a proposta de Prabhupada. Em geral, claro, Prabhupada entende que cada um de nós temos nossas profissões e assim por diante, mas quem não pode viver em comunidade rural ao mesmo tempo tem que criar um espaço de comunidade na sua vida. Então, criar pequenos grupos, né? Pequenas células. Quem mora perto tem que convidar uns aos outros para vir aqui em casa, ter um jantar. Eu fiz uma coisa para você, e a gente vem, canta e fala. Isso, gente, é extremamente necessário para a nossa vida espiritual. Porque essa vida material é muito sofrida.
existe muita dor, existe muito sofrimento nesse mundo. Muita dor. Tem pessoas aqui à nossa volta, nesse instante, que está passando por muita dor, muito sofrimento. E talvez a maior parte de vocês nem sabem o que está acontecendo. Por isso que Rupa Goswami fala, associação, revelar nossa mente, revelar nosso coração. Então, quando a gente tem amigos, amigas, quando a gente tem pessoas com as quais a gente pode confiar, a vida fica mais fácil, a vida fica mais simples. E a gente pode superar essas dificuldades que são inevitáveis desse mundo. Então, eu acredito que Prabhupada criou tudo isso como um porto seguro, como um lugar onde a gente vai encontrar amigos, né? Vai encontrar pessoas que vão nos ajudar, que vão nos iluminar. Inclusive, as Escrituras falam de que adianta você ir num tirtha, num dito lugar sagrado, onde lá você não vai encontrar santos, você não vai encontrar pessoas que vão falar de Krishna, que não vão falar de vida espiritual. Né? Então, às vezes, os próprios acharyas, se não me engano, Narottama, Prabhupada cita no significado do Bhagavata, que ele criticava a peregrinação nesse sentido de que se você não vai encontrar alguém que vai falar de vida espiritual, por que é esse lugar? Então, Prabhupada criou todo esse ambiente e organizou todo esse ambiente de tal forma que todos nós podemos nos beneficiar da associação sagrada, da associação com pessoas que estão cultivando virtudes, cultivando valores superiores, estão lutando para superar suas dificuldades, e tudo isso nos inspira, né? Como o Maharaj estava falando, juntos a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, e principalmente nós vamos tendo suporte, né, para superar os inúmeros desafios que todos nós enfrentamos e ainda vamos enfrentar na nossa vida. Então era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Hare Krishna. Om Gyanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurmitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So I think we have been well fed the spiritual wisdom by the two Maharajas. Então, eu acho que nós fomos bem alimentados de conhecimento espiritual pelos dois Maharajas. I think for me, I can just give you ice cream. E eu só posso dar pouquinho de sorvete. So as I was listening to the two of them also, I was just relishing more and more. Então, enquanto eu estava escutando a conversa, eu estava lembrando de minha mãe. Because the point that they made are very, very important. Porque o ponto que eles mencionaram é muito importante. About Sadhu Sangha. Sobre Sadhu Sangha. The association with devotees. A associação com os devotos. And the first Maharaj stressed the point that Prabhupada created these tirthas all over the world. E primeiro o Maharaj ressaltou o ponto de Prabhupada criar os tirthas, lugares sagrados em volta ao mundo. In order for people like us to come and get the association. Para que as pessoas pudessem vir e receber a associação. Which Yamuna Acharya Maharaj took it furthermore. Que Yamuna Acharya pegou e expandiu. And he stressed the point of inviting people to our homes.
E ele ressalta o ponto de convidar as pessoas à sua própria casa, so that we can share Krishna Katha, Krishna Prasadam. para que nós possamos compartilhar Krishna Katha e Prasada. Another point that he made was that this world is suffering, E o ponto que ele fez é que este mundo está sofrendo, but we may not be aware of that. mas nós podemos não estar cientes disso. So therefore, this association of devotees Então, portanto, essa associação com os devotos can relieve some other people from the suffering of this world. pode ajudar a aliviar as pessoas de seu sofrimento. I thought those points were very beautiful Eu achei esses pontos muito bonitos, because often we forget. porque com frequência nós esquecemos. There is a verse in the scripture Há um verso nas Escrituras that addresses this point. que ressalta este ponto. It says samsara viksha vrikshaksha. Viksha means poison. Ele diz, e samsara viksha, viksha significa veneno. And samsara means this material world. Samsara significa este mundo material. So it says samsara viksha vrikshaksha. This material world is like a tree that produces poison. E significa que esse mundo material é como se fosse uma árvore que produz veneno. Means suffering, basically, for other people. Basicamente significa sofrimento. And then it says, even though the material world is a tree of poison, but it produces too succulent fruits. E diz que apesar de esse mundo material ser uma árvore que produz veneno, os frutos são suculentos. That is the saintly people. Sabe? One of the fruits is the saintly people, sadhu. Uma das frutas são para pessoas santas. And another fruit is the scripture. E outro fruto é das Escrituras. The scriptures, yes. E outro fruto são as Escrituras. So that we, through the sadhus who speaks the scripture, we get the medicine. Que através dos sadhus que falam as Escrituras, nós recebemos o medicamento. We get the medicine that extinguishes the fire of material existence. Nós recebemos o medicamento que extingue o fogo da existência material. Long ago, when I was a young man, Muitos anos atrás, quando eu era criança, now I just look young, but I'm old man. agora eu só pareço apenas jovem, uma criança, mas sou velho. I thought also I was suffering. Eu também achava que eu estava sofrendo. And then one day I was in the city. Então um dia eu estava na cidade. I had some strange noise. Ching, 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 ching. Eu escutei um barulho estranho. Tchim, tchim, tchim. I looked, I saw Hare Krishna people. E eu olhei, eu vi as pessoas Hare Krishna. They were shaved up. Eles estavam com a cabeça raspada. They were wearing bed sheets. Usando fronha de cama. Fronha, lençol de cama. So I never saw people like that. E eu nunca havia visto pessoas assim. I grew up as a Christian going to church, Eu cresci como um cristão indo hearing about angels. escutando sobre anjos. I thought there must be some angels. E eu pensei, eles devem ser anjos. Let me find out who are these people. Deixe-me descobrir quem são essas pessoas. They gave me one card. It was written, come to Oasis. Oasis is a place where you can get relief from suffering. Sim. Eles me deram um cartãozinho que diz, venha até o Oasis. O Oasis é um lugar que você consegue obter alívio de alguma coisa. Come to Hare Krishna temple. Vem para o templo Hare Krishna. It had some phone numbers Havia telefone and the address. e o endereço. And I went to Hare Krishna temple. E eu fui ao templo Hare Krishna. It was a place like this, Era um lugar como este, but this place is more nicer. mas esse lugar é mais bonito. Aqui é mais bonito. But it was outside the city. Mas era fora da cidade. So when I came back, I was thinking, I was expecting a very beautiful place. Então quando eu cheguei lá, eu estava pensando, eu estava esperando um lugar muito bonito. But the place was so simple. How can this Mas- place be Oasis? Mas o lugar é tão simples, como que esse lugar pode ser um oásis? But the oasis were the devotees. Mas o oásis eram os devotos. As I was going up, I saw one young Mataji sitting outside the deity room waiting for the offering. Enquanto eu subia, eu vi uma jovem devota aguardando, waiting for. She was doing deity worship.
dirty backup, waiting to wash the dishes for the Lord. Estava aguardando para lavar as louças, esperando o serviço das deidades para poder lavar as louças. So as I was coming towards her, she looked at me and she smiled. Então, enquanto eu caminhava, ela olhou para mim e sorriu. I thought, yeah, this person look effulgent, this lady, this girl. I said, yeah, she must be some angel, the way she was happy. E ela parecia tão alegre, com um sorriso, ela parecia ser um anjo. And then she introduced me to those devotees that used to go on Harinam. Então ela me introduziu aos devotos com quem ela costumava fazer Harinama. So these devotees asked me, how did you come here? Então os devotos perguntaram como que você chegou aqui. So I took a train and I got lost, and then some farmers told me how to get to this place. Eu peguei um trem, depois eu me perdi e depois as pessoas me falaram como chegar aqui. They told me now, from now on, if you want to come here, call us, we'll come and pick you up from wherever you are and take you back. E eles falaram, não, daqui para frente, se algum dia você quiser vir aqui, você entra em contato conosco e nós iremos te buscar onde você estiver. So exactly the following week I called, they came to my place. Então, exatamente uma semana depois eu liguei e eles vieram até minha casa. And they took me to the temple. E me levaram ao templo. After the program, they took me back. E depois do programa eles me These levaram are de American. volta. Esses são americanos. And I'm from Africa. E eu sou da África. I never saw America who can serve someone like that. Eu nunca vi um americano receber alguém assim. I thought these people are really special. Eu achei que essas pessoas eram muito especiais. Yes, they are like different. Sim, eles são diferentes. So that way, like Yamuna Acharya Maharaj was explaining that the devotees who are living in these holy places, Então, dessa forma, igual Maharaj Yamunacharya disse, que os devotos que estão morando nesses lugares sagrados, they are the ones that give us the holy places. são eles que nos dão os lugares sagrados. So because of these devotees, I also decided I'm going to join them. I would like to live with them and become Hare Krishna. Então, por causa desses devotos, eu decidi que eu queria viver com eles e me decidi tornar Hare Krishna. They made me feel relieved from all the burning fire of material existence. Eles me fizeram sentir alívio de toda dor e sofrimento do fogo material, da vida material. In their association, I felt all my trouble was at a distance. Com a associação deles, eu senti que todos os meus desafios, os meus problemas estavam distantes. So that's the benefit of going to these tirthas which Prabhupada has created. Então, este é um dos benefícios de ir para esses tirthas, esses lugares sagrados que Prabhupada estabeleceu. I don't know if nowadays it's like that, but in old days I felt like that when I came to this holy tirtha. Eu não sei se hoje é assim, mas quando eu cheguei lá, era assim. Eu senti isso quando eu fui a esse tirtha. These devotees were very, very eager to serve whoever came and make him feel good. Esses devotos estavam muito ansiosos a servir qualquer pessoa que veio e ajudá-los a sentir-se bem. So in that way, Srila Prabhupada created these holy tirthas to save people from the burning fire of material existence. Então, dessa maneira, Srila Prabhupada criou os tirthas sagrados para aliviar as pessoas desse dor e sofrimento que elas sentem. So in that way, we can see also here, this place, Então, dessa forma, a gente pode ver que aqui também, este lugar, that our leaders, like Chandamukha Maharaj, they are opening more and more tirthas also to benefit people like myself who are just wandering in the material world. que abrir espaços assim, como Maharaj Chandamukha Swami faz, abrir vários, que beneficiam as pessoas como eu, que não tem casa e ficam vagueando pelo mundo. So I feel I'm reminded of my situation. Então eu sou relembrado da minha situação. Thank you very much. Hare Krishna. Muito obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, estamos um pouquinho atrasados, sempre acontece isso, né? Iríamos começar o Kirtana às 11. Aí tem toda uma programação de meia hora, né, Narada? Então a gente podia começar às 11h30 e adiava meia horinha todo mundo para fazer a coisa como vocês gostam, bem certinho. Pode ser então? Então aí temos mais quase, até um pouco mais de 20 minutos. E para a gente iniciar o programa do Kirtana, são 6 horas cantando Hare Krishna ali, todos estão convidados, vão mudando, né, o pessoal que vai fazer a apresentação. E aí
Obviamente vocês vão poder sair para almoçar e voltar, não vão precisar ficar lá não. Mas quem quiser ficar também vai ter um revezamento, né? Então é isso, a gente para por aqui. Podemos abrir até para alguma pergunta, algum comentário, alguém queira falar alguma coisa rápida? Pois não? Ele comentou disso de chegar no tempo e ser acolhido e todos os negócios estarem aqui para fazer a pessoa se sentir bem. Eu senti exatamente a mesma coisa no meu primeiro dia no tempo. Tipo, cada Hare Krishna que eu recebi, assim, parece que limpa meus anseios do material, assim, né? Nunca mais quis largar essa sensação. Já. E os Hare Krishna são bonzinhos. De um modo geral. É o maior prazer do devoto é receber as pessoas, é acolher, porque o devoto entende que todos somos realmente uma grande família, né? Então, quando alguém nos visita, a gente sente que é um irmão que estava dando um rolê por aí, perdido, e que, né? O devoto, ele vê que tem dois tipos de pessoas, tem os devotos e aqueles que também são devotos, mas se esqueceram, né? Não existe outro tipo de pessoa, todos são devotos. E a gente também tem essa visão em relação até aos animais, até à natureza, porque tudo faz parte da mesma verdade. Krishna fala, não há verdade igual ou superior a mim, tudo repousa em mim como pérolas ensartadas num só cordão. Então, tudo está sendo mantido, né? Existe uma interligação entre todos nós. É como uma grande árvore com infinitas folhas. Elas estão conectadas à raiz, né? Então, nós somos folhas dessa grande árvore. Por isso que o processo de servir a Krishna é eficiente, porque está molhando a raiz. E aí você se beneficia enquanto folha e beneficia a todos. Agora, se a folha se separa da árvore e quer ter uma vida independente, não vai dar certo. Ou se a gente quiser cuidar de cada folha separadamente, não vai dar certo. Então é muito mais científico colocar água na raiz. E a gente sente que todos, né, todos os animais e a natureza, as árvores, os rios, tudo que move é sagrado. E somos irmãos dentro desse conceito de família maior. Então o devoto, ele acolhe com o maior prazer. Um verdadeiro devoto, ele sente prazer em receber. Legal também sentir isso. Acho que todo mundo aqui sentiu isso, né? Uns mais, outros menos. Então, muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dizer que foi bem acolhido? Aqui, não, né? Alguém se sente bem acolhido? Ou alguma pergunta aí para os Maharajas? Aproveita que está cheio de Maharaj aqui. Ok, então, obrigado. Nós vamos, mais tarde a gente se encontra de novo para falar, mas agora a gente vai preparar o Kirtana e aí vocês ficam à vontade para bater papo, relaxar um pouquinho, temos uns quase 20 minutinhos para isso. Obrigado, Bhakti Narasimha Maharaj, Yamunacharya Maharaj e a todos vocês. Hare Krishna.